Primeira aula do nosso curso de desenvolvimento mediúnico. Vou falar para vocês rápido. Desenvolvimento mediúnico é voltado para a Umbanda, mas a gente vai falar de todos os aspectos aí de mediunidade e falar de tudo. Eu tenho o cronograma das aulas aqui, que vai ser cada aula já feito. Eu vou respeitar isso. Então, vocês têm dúvida, não tem problema, pode me interromper, mas às vezes não fiquem assim melindrosos ou achando ruim assim, o pai cortou no meio, não, pois no final a gente abre. Mas pode me interromper, não tem problema nenhum, que a gente tem que seguir o cronograma e a gente vai seguir. Porque são 8 semanas de aula. E aí a gente vai mudar os aspectos. Aí no módulo 2 a gente vai rever com profundidade muitos aspectos. Então tem o cronograma, depois vai ser enviado para todos vocês. Eu vou disponibilizar também aqui na descrição do canal do YouTube para o pessoal ver. Mas a nossa primeira semana é a semana de introdução à Umbanda. E é importante falar porque dentro do que da minha visão de Umbanda, da visão da nossa casa de Umbanda, a gente vai ter que entender qual que é a raiz total da coisa para poder cultuar da maneira que a casa cultua, que eu cultuo, que os meus cultuam. Então, essa primeira aula vai falar bastante sobre história, timeline mesmo, porque a gente precisa desmistificar alguma coisa, desconstruir algumas coisas que é do tipo, a Umbanda foi fundada por Zé, todo respeito, mas não foi, a gente sabe que não foi, então a gente tem que saber de onde vem, porque a gente está incorporando, a gente está recebendo espírito. Quem são esses caras? A primeira coisa que você tem que saber é isso. Como você vai saber isso se você não sabe quem é a sua raiz? Quem é que veio? Quem é que começou a cultuar? De onde vem? Que história é essa? Né? Então vamos lá. Historicamente, se a gente for falar de magia em geral, tem desde a pré-história. Alguns achados arqueológicos davam a entender que o homem lá, o homem das cavernas, ele já fazia bonequinhos simulando a caça, o tamanho que ele queria. Então isso já é uma maneira de magia, que ele fazia moldes e projetava o que ele queria, o que ele necessitava. Alguns colocam isso como registro, outros já mostram isso alguma maneira de executar magia. Mas a gente vai falar de Umbanda. E falar de Umbanda hoje é falar de diversidade, falar de um panteão enorme que a gente tem, certo? Então vamos lá. Deixa eu pôr aqui o primeiro. Os portugueses chegam aqui em 1500. 1530 já começa a diáspora. Já começam a trazer escravos para a nossa região aqui. Só que quando esses escravos começam a vir, eles começam a vir principalmente para o Nordeste brasileiro e logo na sequência se torna uma cidade interessante, se torna Rio de Janeiro e São Paulo. Alguns anos depois começa a se tornar muito interessante isso daí. Quem são os escravos que vão lá para o Nordeste? O pessoal da área Iorubá. E eles vão para Salvador. Eles chegam ali, eles começam a chegar ali. E aqui no Sudeste, quem vem para cá é o pessoal Banto, povos Banto. E esses povos Banto, eles não cultuavam orixás. Não tinha cultura nenhuma de orixá. A cultura deles é Inquice. Mas, muito mais forte do que Inquice, eles cultuavam ancestrais. O povo Yorubá concentrado lá no Nordeste, eles vão tocando e ali começa a se desenvolver o culto Yorubá. E eles deixam esse culto Yorubá muito forte lá entre eles, que a repressão no Nordeste contra a religião dos escravizados, das senzalas, era menor. Enquanto que aqui no Sudeste catequizou todo mundo. E foi muito pesado aqui a força que os senhores de engenho, donos de fazenda, fizeram em cima dos escravos. Só que isso a escravidão durou 380 anos, que um pouco mais, no Brasil. 388, para ser mais sincero. 388 até a abolição. E a gente sabe que se bobear continua até hoje. Mas nesse período, os caras aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal, eles foram apagados da cultura deles. Eles foram matados, são os povos bantos. Enquanto no Nordeste esse pessoal conseguiu manter a tradição via oral.
que aí é quando a gente chega no Yorubá e a gente vê o porquê da força do candomblé, dessas culturas afro, no Nordeste, principalmente Salvador. Falo principalmente Salvador porque a Bahia é muito grande. Se você descer um pouquinho na Bahia, você já encontra outros cultos de outros locais da África. Então aqui no Sudeste, o pessoal cultuava e o culto Banto, para vocês terem noção do Banto, só rapidinho aqui, só para se ter ideia, quando fala de isso aqui é a África, povos Banto. Então quando falam assim, é meio continente. E a cultura muito forte, em todos os aspectos religiosos, mas principalmente no, no aspecto de culto à ancestralidade. E eles cultuavam a ancestralidade incorporando espírito mesmo. O pessoal, avô, bisavô, tataravô, chamava, punha em terra e ia conversar com os caras, e cultuando em Kiss. Em Kiss, eles têm a visão, isso a gente vai aprofundar mais para frente em aula, mas em Kiss, a visão de Kiss como deidade, como divindade, na verdade, é muito natureza, é quase inalcançável. O povo banto não tem muita incorporação, não. Aliás, eles não estão nem preocupados com incorporação. Né? No culto africano, até no Yorubá tá isso, gente. No Yorubá e no Banto. É interessante falar que a incorporação começa a ficar muito forte aqui no Brasil, depois da diáspora, porque para eles lá era algo assim, vamos cultuar, lá, vamos falar nas terras do Yorubá, vamos falar de Ogum, vamos cultuar Ogum, vamos cultuar Ogum. Comida, oferenda, reza, canto. Se alguém incorporasse Ogum, ok, mas o importante era fazer o rito. Era um plus se incorporasse, mas não era necessário. Isso chega no Brasil, é passado oralidade, oralidade, aí você imagina, você tem lá o seu neto que nunca viu o culto. Aí ele começa a ficar impressionado, começa a ter a confirmação que aqueles deuses que já não são da minha terra, eu já estou em outra terra, existem através da incorporação. Então, inconscientemente, os cultos foram tendo incorporação, incorporação, incorporação. E aí foi. Mas até então, lá eles não tinha essa necessidade. Tanto o pessoal de culto em Kiss quanto Yorubá. E chega aqui no Brasil, na região sudeste, que a gente está falando de Umbanda. E a Umbanda, ela tem essa característica, ela surge nessa região sudeste. Tá? O culto, do jeito que a gente conhece Umbanda, ela surge nessa região sudeste, ela não surge lá no Nordeste. O Nordeste sempre foi puxado por Candomblé, que também é uma religião diáspora. Vem depois da escravidão. O que acontecia aqui até esse período aqui, ó, entre 1530 até, deixa eu passar aqui, 1530 até a época da abolição, 1888, esses povos bantus chegavam aqui, tinham bem, caiu nisso, não tem problema disso. Deixa aí. Deixa eu falar com o pessoal do estúdio, que a gente aluga. O pessoal da técnica precisa chamar depois. O... Não, estava solto. Solto. Não tem problema. E como é que funcionava a característica desses povos? Assim, o povo banto, vieram em grandes quantidades aqui no Sudeste, que eles eram mais pacíficos. Ainda que eles tivessem conhecimento de guerra, conhecimento de defesa, de tudo, eles eram mais pacíficos. Os povos urubás eram mais agressivos. Tá? Então, logo em 1580, a primeira revolta lá em Salvador que acontece, o pessoal foge da Bahia, sobe um pouquinho a serra de hoje, que é a Serra da Barriga, e constrói um quilombo. É longe de Salvador, é bem longe de Salvador. É o quilombo dos Palmares. Esse quilombo, para vocês terem ideia da força dele, ele ficou 115 anos. 115 anos
E mais da metade desse tempo o pessoal já sabia da localização dele e os portugueses com armas não conseguiam derrubar o quilombo. Para você ver a estrutura e a defesa que o povo conhecia. Esse quilombo foi primeiro coordenado por Gangazuma e eles tinham sistemas avançados ali dentro, até de julgamento, de parlamento, de comando dentro do coisa. E não eram só negros, tá, gente? Muitos brancos marginalizados ou perseguidos pela coroa portuguesa, eles conseguiam, o povo do Quilombo dava acesso. Então é uma história muito interessante de se conhecer, Quilombo dos Palmares, e a necessidade de conhecer. Eu vou explicar para vocês o que tem tanto a ver com a Umbanda isso, eu já chego lá. Então, o Quilombo durou até 1695, quando por aprimoramentos, outras tropas que chegaram aqui conseguiram derrubar na época do Zumbi do Palmares, o Quilombo cai, mas virou historicamente uma potência. Se contam lendas e histórias até hoje, e o povo ganhou força. Por mais que o Quilombo tenha caído, o povo negro começou a ver que eles tinham como combater. Eles começaram a acreditar nisso. Até então não se acreditavam. Então, daqui a pouco eu vou fazer o link, a ligação, vocês vão entender a força do Quilombo aí. Em 1835, em Salvador, acontece algo importante para a gente conhecer a história. É a Revolta dos Malés, que os escravos que vieram dessa região, eles eram todos... Os malês, eles eram um povo da África, mas que já eram muçulmanos. Hoje em dia a gente tem essa coisa muito separada aqui, né? Se eu sou de uma religião, não sou de outra, né? Naquela época eles cultuavam os deuses e na região mais ao norte da África, subindo, é muito comum, né? Muçulmano, islâmico. E esses povos, eles começaram eles cultuavam o orixá também, mas eles tinham essa característica muçulmana islâmica, né? Então eles eram povos malês que estavam em Salvador. E é através deles que o culto ao orixá é tão forte. Tão forte assim. Então, que a gente tem até hoje, que a gente vê nos candomblés mais tradicionais, pesado, povo malê que reina até hoje. É através deles que vai chegar aqui no Sudeste o culto ao orixá. Que até então, as macumbas cariocas, que até aqui nessa data aqui, 1835, ainda não tinha abolição da escravatura. Mas já tinha algumas folgas dentro do processo que os negros aqui no Sudeste já estavam se reunindo. Principalmente no Rio de Janeiro. Por quê? Até explica um pouco da situação do Rio de Janeiro hoje em dia com a violência. O Rio de Janeiro, na condição de morros, que tem em volta da cidade grande, eles se escondiam ali. E ao mesmo tempo eles tinham acesso à cidade. Então eles faziam barracões em cima dos morros e tal, e ali eles cultuavam. Da maneira como? Da maneira como eles conheciam, com inquice. Que era o quê? Era uma reunião. Ver se soa característica de vocês. Era uma reunião onde se cantava para bem, onde punham os ancestrais em terra, conversavam, os ancestrais bebiam o que eles tinham para beber, tomavam o que eles tinham para beber, fechava. E vida que segue. Isso estou falando aqui antes da abolição, 1840, por aí. Quando acontece essa revolta malê, quem não morreu, muito dono de fazenda, não queria mais os caras. Porque a revolta foi muito intensa, durou muito tempo. Os caras são expulsos. Já não era tão peso, existia um peso ferrado sobre a propriedade no negro, mas já o negro que não dava muito trabalho, ninguém queria. Então esses caras começam a viajar para São Paulo, para o Rio, para descer do Sudeste, na verdade, né? De que maneira que naquela época se viajava? A pé. Quem é que ia ter grana para uma passagem de navio? E outra, quem é que ia aceitar um negro no navio? E não tinha um burro os caras desceram, os caras vieram descendo a pé. Isso levaram vários anos até chegar no Sudeste. Por que o Sudeste? Porque já corria, nessa época, o Rio de Janeiro já é a capital do Império, né? E já corria notícia de muita prosperidade no Rio de Janeiro. Através dos caixeiros viajantes chegavam as notícias lá, então eles falavam, lá que a gente vai conseguir sobreviver. Então eles vieram descendo. Então, se você procurar nessa região da Bahia, sul da Bahia, Espírito Santo, até chegar no Rio de Janeiro, você vai ver muito da força e da cultura malê nessa região, espiritualmente, religiosamente falando, né? Tudo que é afro nessa região vem ficando forte.
Quando esse pessoal chega aqui no, no Rio de Janeiro, aí a gente tem aqui alguns episódios que eu já falo para vocês antes da, da abolição da escravatura, mas quando esse pessoal chega aqui no Rio de Janeiro, eles vão se adaptando e eles encontram esses cultos. E para eles não faziam sentido. Para o povo iorubá, um pouco de sentido, conhecia um pouco. E o povo daqui, o que, que acontece? Por tanto tempo já de escravidão, eles já não tinham tanto conhecimento de inquice. Como aqui catequizaram eles de forma muito forte, eles não tinham tanto conhecimento dos deuses ancestrais, dos inquices deles. Eles tinham muito conhecimento ali do culto espiritual, porque eles faziam isso o tempo todo. Mas essa cultura verbalizada quase morre aqui no Sudeste. E os caras chegam com todo esse conhecimento em Urubá. O que dá estrutura para eles cultuarem além do que eles já estavam fazendo. E aí que tem esse boom nessa região que eu falo para vocês, Rio de Janeiro e um pouco em São Paulo. Aqui tem algumas coisas que são interessantes falar, que eu falei que em 1835 teve a Revolta Malê, em 1888 a abolição da escravatura. Só que antes já vieram algumas leis, né, que vieram facilitando um pouco a vida, né? Em 1850, 1850 a lei de Eusébio Queiroz que proibiu o tráfico. Então não, a partir de 1850 ficou proibido. Óbvio que não parou, continuou, o pessoal continuava fazendo. Em 1871, a lei do ventre livre, então escravos que engravidassem, a criança nascia livre, não nascia mais escrava, o que também não aconteceu, foi acontecer muitos anos depois. A lei dos sexagenários, em 1885, que acima de 60 anos ele ganhava alforria, até que chega na Lei Áurea. E é um período muito interessante da gente falar, porque nós estamos falando aqui ó, de 1888. Vamos fazer uma conta rápida. 135. Edson, você que é o. 136. Quase. 136 anos. Não é nada. Não é nada. 136 anos é ontem. Se levar em consideração, não dá 2 gerações inteiras. Pela média de expectativa de vida hoje, não dá 2 gerações inteiras. E levando em consideração que isso foi assinado nessa época, mas na prática mesmo, não ter escravos nas fazendas, tem por várias questões que a gente já estudou nos livros de histórias, né? Ninguém queria os negros. E se, eu vou te pagar, era em troco da comida que comia, que até hoje existe a escravidão, em troco da onde dormia, então basicamente não mudou absolutamente nada. Os negros começam a ir para as periferias, que é um movimento que a gente tem até hoje. Tenta alugar um terreno num bairro nobre e alugar um imóvel no bairro nobre e avisa que é terreno. Se conseguir, me fala. A gente está passando isso na pele. Né? Então, cada vez a nossa religião, tudo que a gente faz, está ligado com o negro, vai para a periferia. A gente não quer vocês aqui. Até hoje. Para não perder o raciocínio voltando. Então, 1888, nós temos uma professora, pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas Dom Pedro, segundo ele, dá uma de bunda mole, entrega na mão da princesa alegando uma viagem, porque se ele a abolição, o pescocinho dele é pro saco. Então ele faz uma manobra, entrega na mão da princesa Isabel, ela assina e ele sai como que, putz, tá, não sei, não vi. O que acontece? Em 1889, proclamação da República, cai o Império. Nem isso ele escapou, não morreu. Mas os grandes donos do poder da época transformam em República. Então, a gente vê que a gente está na mão de uma galera. 1889, 1889, Proclamação da República. 1890, sai a primeira Constituição brasileira, onde tem a lei do Código Penal de 1890 sancionando crime de religião exalta. Qual que era a pena? Prisão, destruição do local, apreensão até de infantos, juvenis, tudo. Ia todo mundo. Então, aqui nós já estamos falando de mais aproximando, tá?
Ó, entre 1888 e 1902, 1902, 1903, a gente tem 14, 15 anos aqui, tá? Muita gente vai falar que a Umbanda vem formada do Candomblé. Essa linha do tempo prova que é quase impossível isso acontecer. Porque o povo malê, que eu comentei com vocês lá da revolta de 1835, eles começam a chegar aqui no Sudeste por volta desse ano da abolição. Então não era impossível que já tivesse um povo cultuando orixá aqui no Sudeste. Não era impossível, mas a grande maioria esmagadora, banto, cultuando inquice e cultuando espírito. O primeiro terreiro de candomblé que existe no Rio de Janeiro, registrado em 1903, Ilê, bom, Afonjá, que por incrível que pareça, que é o terreiro da mãe, que ficou famoso com a mãe menininha. É isso? Não. Ninguém falou bem. Não, calma. Mas você não vai. O mais impressionante, não, ela é gerações depois disso. Ela é a próxima geração, a primeira mãe para outra. É. Só que esse terreiro da mãe menininha, ele surge primeiro no Rio de Janeiro, em 1903, e depois em Salvador. É um movimento contrário, bem contrário do que aconteceu na época. E então seria quase impossível o Candomblé influenciar, por essa linha do tempo, a Umbanda do jeito que a gente conhece hoje. Porque ela já existia. Nos povos cariocas já tinha. O pessoal cultuando, fazendo, já tinha nas ruas. A gente tem folhetos, livretos vendendo magia, falando do culto. Isso a gente já tem nessa época do Império aqui, rolando. Aí a gente chega em 1910, que aí você vai pegar, todo mundo vai falar, quando que a Umbanda foi fundada? Vai falar assim, 1910, a gente respira fundo, fala, então, não, isso é muito mais antigo, mas muito mais antigo. Isso tem toda uma história já que acontecia. O que que acontece? A gente não falou que tinha uma lei de 1890 que a galera em cana, apanhava em cana, era muito escondido, mas muito escondido, era crime. E os caras já eram perseguidos sem fazer nada, imagina fazendo. Em 1910, acontece o episódio que vocês conhecem, que virou um grande folclore, uma grande lenda, que ele o Zélio, ele era uma família classe média de Niterói, família de militares, que eram da religião, na época, que era meio que glamourizada no Rio de Janeiro, que era o espiritismo kardecista, que tinha vindo com várias personalidades influentes, então era bem aceita. Ela não confrontava com a Igreja Católica, ela não confrontava com o interesse dos brancos, então ela era muito aceita. Até por conta da curiosidade de ver os brancos mexendo com fenômenos espirituais. Os caras queriam ver, todo mundo queria ver, meio que aceita. Que era todo mundo médico, engenheiro. Só gente de grana. E o Zélio incorpora um dia, tem aquela história, acabou com o Sadinho, incorpora o Preto Velho, que eu não me lembro o nome agora, e ele fala, não, o meu menino vai seguir e tal, ele estava com uma doença nas pernas que ele não andava há muito tempo. Não, meu menino vai abrir, quem quiser vai amanhã e dá o endereço que eu vou estar lá, acabou das 7 Cruzilhadas. E abre e funda. O que acontece nesse exato momento? Tudo o que acontecia, que estava acontecendo de macumba já no Rio de Janeiro, em São Paulo, não tinha nome. Era macumba. Onde você vai? Você vai na macumba, era um termo pejorativo, pesado, mas eles mesmos, igual a gente faz hoje, na brincadeira, chamavam de macumba. Hoje já existiam milhares. O Zé faz isso, o cara branco, de uma família bem conceituada, todo mundo quer ver. Só que ele percebe que se ele mantivesse a tradição africana, ele cairia na lei. Primeira atitude dele, corta tabaco. A segunda, não se fala em Kiss, só se fala nos espíritos, né? Não se fala em Exu, pelo amor de Deus, que já era tido como coisa. O Exu era escondidinho lá e tal. E aí, o nome das casas, tem da Nossa Senhora da Conceição, tem da São Benedito, todo nome católico, para que com isso ganhasse a bênção do poderio branco da Igreja Católica, tudo enfim. Segue espalhando dessa maneira. Só que com isso ele embranqueceu a Umbanda e se apropriou de várias
cultos que já existiam. Não dá para falar se há uma apropriação, como alguns colocam, hoje em dia é muito comum o pessoal na internet. Zélio acabou com a Umbanda, ele tomou. Na cabeça dele ele estava fazendo dele. Não sei qual é que era, mas não estava preocupado em tomar nada dos negros nem nada, ele estava fazendo dele. Só que qual que é o movimento que tem por trás disso? Todos esses caras perceberam, depois de alguns anos, depois de 1915 para frente, até chegar na década de 30, esses 15 anos que passaram a seguir, que se usasse o nome Umbanda, eu não era tão perseguido. Se eu usasse o nome Umbanda, que era o nome que o Zé usou muito, eu não era perseguido. Só que eu tocava com atabaque, eu punha espírito em terra, o pessoal iorubá já estava fortíssimo aqui, eu já cultuava o orixá, eu já fazia um monte de coisa. Como que eu sincretizo isso assim em uma religião só? Não dá. Os povos vieram de vários lugares, foram montando tradição oral, e hoje a gente tem o panorama da Umbanda de hoje em dia. Aí você vê as discussões na internet que não tem fim. Ah, isso aqui é Umbanda sagrada, é só essa aqui que funciona. Ah, essa aqui é Umbanda homologou, essa aqui é a certa. O certo é ser um culto. O meu certo é dentro do portão da minha casa para dentro, o que eu fizer, se meus filhos estiverem prosperando, estiver tudo bem, eu estiver pelo menos arrumando condição de andar, para mim tá ótimo. É importante a gente ter a visão desse panorama geral, para a gente não demonizar ninguém, para falar que pô, fez na forma de bandidagem para roubar o que era, e também para entender o panorama que a gente tem até hoje. Ó, de 1930 até 1960, em várias etapas, né? A gente tem aqui nesse período a gente vai ter o quê? Com o Zélio tomando essa postura e as pessoas chamando de Umbanda, a gente tem uma forte entrada na Umbanda em todas elas, a grande maioria do catolicismo popular, que até então os negros não deixavam muito entrar no culto deles, mas a partir dali começa a entrar, de 1930 a 1960. E com isso, com essa abertura, com a utilização do nome, com a abertura do catolicismo popular muito presente a esse tipo das imagens, São Jorge Ogum, Santa Bárbara, a partir disso, a Umbanda ela sai um pouco do gueto, o nosso culto sai do gueto um pouco e vai para a classe média. Ela vai sendo aceita, até 1960 ela vai sendo aceita. Aí tem vários episódios que a gente pode citar, como Seu Sete da Lira, na década de 70, que fez um sucesso estrondoso incorporando, eu esqueci o nome do médium agora, mas que ele foi até no Chacrinha, fez um sucesso absurdo para a época, assim, era algo surreal. E a televisão começou a consumir aquilo. Aí, na década de 80, vários médiums de efeitos físicos que o espiritismo produziu, o espiritismo kardecista, mas associado também a Umbanda, algumas manifestações físicas e tal. Isso foi crescendo. Mas estudos concretos igual esse, que eu estou pincelando bem de leve para vocês entenderem a linha do tempo até chegar hoje, foram começar a aparecer da década de 60 para frente. Estudos acadêmicos, de faculdade, estudando raízes, de onde veio, como que foi essa migração dentro do Brasil, isso a partir da década de 60. A gente está falando de uma tradição oral. Banda é tradição, candomblé, culto a inquice, só tradição oral. Lembrando que o povo que veio para cá, a maioria não tinha, a maioria não posso falar, mas não tinha assim, muito conhecimento de, de escrita que era passada, porque os que eram escravizados eram regiões mais tribais, mas os que tinham não passaram isso adiante, então os primeiros que vão ser letrados já são em português. Então, conhecimento oral. E isso foi mudando de acordo com cada um que ia contando a história. Em 1960 também foi criada a primeira federação de Umbanda, foi uma tentativa, por isso que eu coloquei de 30 a 60, porque 1960 foi uma tentativa de unir todo mundo, que não preciso nem contar que fracassou rápido, porque cada sacerdote. Porque tem uma coisa que é muito interessante, se a gente analisar. Se você pegar um filho de santo de qualquer casa, ou da maioria, e você falar para ele que. Eu vou ser bem polêmico agora. Nem sei se depois eu ponho no YouTube isso, mas eu estava ouvindo isso hoje, é verdade. Se você falar para ele que Xangô odeia quiabo,
Então, é uma confusão feia, porque ele aprendeu do sacerdote dele. Mas o sacerdote quem é? É o cara que cuida da vida dele. É o cara que, quando a água bateu na bunda dele, salvou ele, ajudou ele, ensinou ele, orienta ele, leva ele para o caminho. E esse cara, ele vai ficar revoltado com você. Fala, cala a boca, meu. Meu pai de santo falou que é outra coisa. Sim, por favor, pessoal, não discutam. Que o pai de santo dele ensinou está certo. E você aprendeu o que você aprendeu. Só para vocês terem noção um pouquinho de que algo no Xangô, os negros, quando eles queriam a fúria de Xangô para cima dos brancos, eles ofereciam quiabo. Eles queriam a fúria de Xangô. E aí o outro viu que era oferendado quiabo para Xangô. Hoje em dia tem uma malá. Tá errado o culto com a malá? É uma tradição que a gente recebeu. Mas se você procurar na raiz, se você tentar falar isso com quem tem a mente fechada, você vai arrumar confusão. Se você pesquisar lá na raiz Yorubá, da onde sai, quando eu queria evocar a fúria do guerreiro, eu ofertava comida que não era e direcionava a fúria dele para onde eu queria. Entendeu? Então, com base nisso, imagina tentar unir numa federação e ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de diálogo. Esquece. Você não vai ter nunca. E várias outras coisas, né? A mulher não pode tocar tabaco. Aí os tabus são imensos. Até que a gente chega na atualidade, 2024, com essa pluralidade enorme. E aí chega ali por volta de 94, 95, a internet põe fogo na bomba. Porque aí eu começo a ver a cultura de todas as casas indo para blogs, para vídeos, vídeo no YouTube. E aí, a gente pega aí 15 anos para trás, Saraceni começa uma publicação de livro atrás da outra, de Humana Sagrada. E o Saraceni, ele na cabeça ele para organizar culto ao orixá, para deixar de forma mais simplista, ele organiza em pares. Para quem é do culto antigo, falou: Meu Deus do céu, tá acabando com tudo agora. O problema dele, ele tá cultuando ele na casa dele. Só que é uma apropriação da cultura, né? Você está usando nomes de culto antigo e transformando. Então a gente chega em 2024 com essa polarização. Mas o que ele fez de levar o nome também da Umbanda para grandes núcleos, que hoje em dia a gente vê que atingiu outras camadas da sociedade, também foi através dele, de acordo com o que ele acreditava, com o que ele cultuava. Então hoje em dia a gente tentar unificar a Umbanda e falar assim, não, Umbanda é isso, Umbanda é aquilo, não tem. A gente consegue entender os nossos ancestrais. Agora, a pergunta que é, por que eu fiz toda essa introdução histórica aqui para a gente chegar aí? Até peço desculpa se tem algum dado histórico que saiu meio torto aí, mas é para entender, só para dar uma pincelada básica. Quem é o cara que se incorpora? Ou que vai incorporar? De onde que ele veio? Quem que ele é? O que ele é bom? Ele vem de alguma parte dessa história aí? Ele já era de culto é, banto? Ele era de culto Yorubá? Para você ter um pouco de noção, a gente que está aqui no Sudeste, para a gente ter um ancestral do Nordeste é muito fácil. A maioria então pode ser. Mas, levando em consideração que os inquices e até algumas linhagens de Umbanda hoje em dia acredita firmemente que todo guia que você incorpora tem alguma comunicação com você na árvore genealógica mesmo. Em algum momento ele teve. Eu não consigo opinar sobre isso e também não vejo uma finalidade prática se é da minha árvore genealógica ou não. Mas alguns cultuam dessa maneira. Você incorpora o seu Tupinambá. Então, em algum momento, esse caboclo que dá o nome Tupinambá, ele foi seu avô, seu bisavô, seu tataravô, não importa. Alguma coisa por aí. E eu não vejo praticidade nisso. Eu afirmar ou não afirmar, o importante é a gente conhecer o cara. Saber quem ele é de verdade. Então, com essa linha histórica que a gente parar com discussões que não levam a lugar nenhum. O que importa é o que eu vou cultuar. Está funcionando para mim? Eu não posso fazer nenhuma
aberração, apropriação cultural. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho certeza que na hora que essa aula for para a internet, que eu vou levar pedrada da onde tem, mas não tem problema. Eu não estou preocupado. Estou preocupado em mostrar qual que é a visão de Umbanda que a gente vai cultuar. A visão de Umbanda que a gente vai cultuar é ancestral. Qual é a nossa ancestralidade? Eu pergunto para vocês, e aí? Quem é o cara que está baixando aqui na cabeça da minha galera? Eu quero saber. Os meus eu questiono, eu quero saber de onde vem, de onde não vem, como que é, qual que é a especialidade, o que o senhor pode fazer para ajudar, que maneira o senhor quer ser cultuado, ou quem o senhor cultua, que maneira que... A gente tem aqui a mãe Eliane, tá com esse sorriso bonito, que, 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 que incorpora uma baiana Maria do Balaio. Quando essa mulher vai falar do culto ao Oxum, é difícil não se emocionar quem está perto. E eu tô casado há 20 anos. Eu sei, o conhecimento da minha mulher é grande em várias áreas, né? Esteticista de profundidade, mas o conhecimento ao culto iorubá não é tão forte. A gente começou a estudar isso tem tantos anos. E você vê a Maria do Balaio falando do culto ao Oxum, mas da maneira mais pura, é de emocionar qualquer um. Então, a gente, conhecendo a profundidade, a gente vai cultuar da maneira como eles cultuavam. A gente vai deixar livre para que venha o conhecimento puro, porque é uma tradição oral, a gente perdeu isso. Do mesmo jeito que talvez o evangélico não vai aceitar que a Bíblia foi traduzida para 500 versões e mesmo assim ele está falando um monte de coisa que não existe e vai ficar bravo, a gente também tem que aceitar que a gente pode estar cultuando maneiras que foram na tradição oral, como eu dei o exemplo do quiabo agora, que é só um dos exemplos. E está tudo bem. Eu vou deixar de cultuar Xangô com o quiabo do jeito que eu aprendi? Não. Os meus ancestrais agora diretos aqui antes, eles cultuavam com quiabo, então eu também estou cultuando a ancestralidade. Agora, tem que ver se isso não cabe para mim como uma incoerência, se no meu peito calar como uma incoerência na hora de cultuar, na hora de eu fazer magia, tem que estar com a minha força total ali, com o fó na ponta da língua, tem que estar saindo a evocação e a chamada correta. Se aquele elemento me incomoda, tô. Então, hoje, estudar mediunidade, mecanismo de mediunidade, exercícios que a gente vai fazer aqui mediúnicos é ok. Todo mundo que está vindo para a aula, ou que vai assistir, ou que vai chegar aqui depois, está procurando porque quer incorporar. E está ok também. E não tem problema nenhum nisso. Mas lembrando, a gente está vindo de uma tradição onde lá na raiz mesmo, lá na tribo, lá na cidade onde era feito, a incorporação é um detalhe. Fazendo análises frias assim, o candomblé, agora muitos candomblés estão abertos para incorporar, é o que eles chamam de catiço, exu, pombagira, alguns até caboclo. Mas em Urubá, o culto ancestral é Egungun. Egungun é uma divindade que eles cultuam, onde eles não chamam os ancestrais deles direto. Eles chamam Egungun e cultuam Egungun. Com isso eles estão cultuando meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Os inquices não, eles chamavam o cara pelo nome, sabia? O cara comia no interno. Que é basicamente o que a gente faz, se a gente analisar. A cultura punk é presente hoje aqui na nossa vida muito, né? Palavras atabaque, batuque, samba, chocolate. Dá, se pesquisar, é muita palavra que a gente usa vem da raiz bantu. E muito do nosso. Depois eu vou falar isso numa próxima aula, para vocês entenderem. Quando os malês chegam aqui e influenciam a Umbanda, muitas coisas que a gente faz no culto é muçulmano, é muito característica islâmica, muçulmana. Aqui, ó, essa roupinha que eu estou usando aqui, que a Umbanda usa muito, dá uma pesquisada numa cafta muçulmana, é bem parecido. Bater cabeça, turbante, bater cabeça. A característica do incenso que a gente usa, que muita gente vai associar ao da Igreja Católica, sim, mas da maneira ali, como a gente faz, é mais do islamismo. As oferendas que são feitas de animais de corte, no candomblé também são muito próximas do Islã. Então, se você quer falar que eu cultuo com pureza, então você vira
Islã mais tradicional, xiita, aquele cara mais. Senão você não tá mais. E nem eles estão. Tudo evolui, tudo avança. A gente cultua e tradição. Vamos manter a tradição. A tradição com nossos ancestrais. Vamos descobrir quem são os caras. Entendeu? A nossa casa ela está se construindo. Ela não vai se construir em cima de falácias. A gente vai em cima de todo o conhecimento que tem, com bom senso, com lógica e com culto. E a gente cultua orixás aqui na essência. A gente faz iniciações ao orixá. Mas é importante a gente conhecer muito a fundo o que a gente está fazendo de verdade. Da onde vem isso? O que aquilo me rege? Como que aquela força me toca? Porque que toca, a gente sabe que toca. Que aquilo é uma explosão no meu peito que eu não sei controlar a hora que vem a força, eu sei. Mas eu preciso analisar isso a fundo. Sair incorporando é relativamente fácil. Se eu colocar aqui uma música determinada, ou puxar o atabaque ali e bater com força, pegar o adijá, legal, mas e aí? Vamos descobrir quem são os caras? Então essa é a minha proposta para vocês durante o curso de desenvolvimento de Umbanda. Claro que todas as aulas vão ter é, a parte prática. Claro que eu vou passar várias magias para vocês fazerem em casa também, vários ritos e maneiras de fazer diferente na casa de vocês, cultuar na casa de vocês, ou aprender o que estão fazendo aqui no terreiro. Depois a Ana Clara, é demite mesmo, já até saiu da aula. Ela vai passar o cronograma das aulas, a gente vai respeitar bonitinho o cronograma das aulas e eu vou até fazer a sequência inteira da gira pausada em determinado momento, mostrar para vocês o porquê de cada coisa, o porquê que a gente cultua dessa maneira daquela, e para a gente aprofundar bastante nisso, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho um mapa mostrando, não sei se vocês estão vendo bem, acho que não, está pequeno. Mas ó, olha o tamanho que são os povos Bantu aqui, ó. Muito dos que chegavam no Rio Grande do Sul, dos escravos que chegavam no Rio Grande do Sul, eles chegavam dessa região aqui, ó. E eles vinham dando a volta aqui, ó, pelo Cabo da Boa Esperança até chegar aqui no Rio Grande do Sul. Por isso que a gente também tem uma cultura de batuque no Rio Grande do Sul que difere muito da nossa aqui, porque eles vêm a falar, mas não é tudo bantu. É, mas olha a distância aqui. É a mesma coisa que falar que aqui no Brasil, vai, que o cara do Acre tem a mesma cultura do que o cara da Bahia. Não tem, eles estão na mesma linha até, digamos assim, mas não tem a mesma cultura, é outra coisa, velho. Uma coisa bem interessante também, por que esse povo aqui ganhou o nome de povo Bantu? Todos esses povos aqui, porque eles têm a mesma raiz de idioma. E os portugueses, quando chegaram aqui para fazer acordo com as tribos mais fortes para escravizar os outros. Bantu é humano. Bantu é ser humano. Então, quando eles vinham português ou alguma coisa, eles falavam Bantu, Bantu, ser humano igual eu, mas quem era? O português, de tanto eles falarem Bantu, colocou o nome de todo mundo em Bantu, mas Bantu nunca foi um povo. Só pra você ter noção de como a gente tem que tomar cuidado com a informação que a gente recebe e passa para frente. Bantu nunca foi, se tornou um povo depois com a quando começou a se classificar de forma acadêmica, essa galera. O que hoje a gente tem por muita verdade, vamos também ser sinceros, se hoje em dia a gente tem internet para pesquisar, a gente tem os livros para pesquisar, tem os pesquisadores que vão a campo. Antigamente, quando se escrevia nessa época, 1940, 1950, quando um acadêmico ia escrever, ele ia buscar em qual fonte, gente? Buscar na oralidade. E aí o trabalho dele vinha em cima da oralidade. Tá certo ou não tá errado? Segundo o cara que falou, tá certo. Mas ele ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém. Qual que é a vantagem da gente incorporar? A gente vai ouvir do cara. Se a gente estiver afinadinho, a gente consegue ouvir do cara. Porque o guia tem isso. Isso é muito importante falar. Isso é muito importante falar. Se o guia baixar aqui, falar seu Mangueira. Se o seu Mangueira baixar aqui e eu sou o seu pai de santo, e eu falei para vocês, seu Mangueira, nossa, seu Mangueira ele foi devoto de São Benedito.
Seu Mangueira era um devoto de São Benedito, só acreditava em São Benedito. Era um católico, nossa, danado ele. Se São Mangueira tiver que baixar na sua cabeça, para você ficar confortável e ele falar que ele era devoto de São Benedito, ele fala. Que ele tá mais preocupado com o trabalho que ele vai fazer e deixar você confortável. Porque se o guia deixar você desconfortável quando ele baixa em terra, ele não vem mais. Você não quer se sentir desconfortável. Todo ser humano quer estar dentro da zona de conforto dele. O que eu proponho para vocês é exatamente o contrário. Sem enlouquecer, sem começar, por favor, ninguém incorpora Ganesha, né? É. Poxa, por que Não, eu incorporei, Ganesha? eu quis. Por favor, ainda não. Encontre um culto para você incorporar Ganesha, vai ser respeitado. Aqui não. Sem a gente incorporar coisas que estão fora da nossa tradição, mas vamos conversar com os caras, vamos descobrir, vamos deixar eles abertos. Né? Essa coisa de. Vou dar um exemplo. Isso é muito falado, eu sou muito fã de várias pessoas que eu aprendi, várias, mas Preto Velho. Ah, o Preto Velho, o Pai Joaquim. Não, o Pai Joaquim. O Pai Joaquim de Aruanda, sei lá. Ele baixa em terra com. Primeiro que ele já vem calminho, tranquilo, doutrinado, que era como baixava onde? Lá no Zélio. Galerinha lá do Zélio, que era tudo tranquilinho, tinha que falar bonitinho, tinha que ser aceito pela sociedade, tinha que ser cultuador de devoto de santos cristãos, tal, não sei o quê. Aí você pergunta pro Preto Velho, é, o senhor baixa por qual orixá? Fala, eu venho por algum. Aí você fala, Preto Velho escravizado aqui, Bantu, dessa época aqui, da onde que ele conheceu o orixá? Porque onde ele nasceu não cultuava. No lugar que ele está aqui não cultuava. E aí? Se você vai. É fora. E por que ele fala isso? Deixa você confortável. Porque você acredita que as coisas estão dentro de uma caixinha. Que o guia tem que vir para o orixá. Não tem. Não tem. Pai Henrique incorpora o Exu. Esqueci o nome, né? Mantinha, que é de povo maleiro. Pergunta para ele se ele veio de algum orixá. Ele fala, oi? Eu era islâmico. Ele não é dessa área Yorubá que virou islâmico. Ele era mais para cima, no norte da África. Nunca nem viu orixá na cultura dele. Ali da região onde hoje é o Egito e tal. Nunca nem viu. Não sabe nem quem é. Então, se você pegar esses caras, não faz sentido. E você vai ver por aí os caras falando. Seu Tranca-Rosas vem por algum. Pergunta para ele se ele conheceu em terra. Às vezes não conheceu. E tá tudo bem. E por outro lado, eu tenho, por exemplo, eu incorporo a Baiana Carolina, que ela foi cultuadora de orixá. Ela é conhecedora, eu sinto até uma paz quando ela fala de orixá, porque ela fala com propriedade, ela conhece. E se eu deixar mesmo solto, ela vai. E mesmo assim, a época que ela viveu, ela fala muito ainda sobre a questão dos orixás e do sincretismo com a Igreja Católica, que ela era obrigada a cultuar dessa maneira. Então, mas você vê na pureza, no detalhe ali, ela contando, né? Então, a intenção nossa é essa, encontrar quem são os caras. Aqui, ó, nessa região da África aqui, né, onde está a laranja aqui, ó, são os povos iorubás. E você vê que eles chegam aqui, ó, eles vão muito aqui para Cuba, Haiti, né, e várias outras regiões aqui e retornam para o Brasil. Eles entram através do norte aqui e vão parar de novo na Bahia. É, aqui também mostra a região, essa região que está em preto aqui, está muito generalizado aqui, mas é a região onde seria o mais predominante. O orixá, vocês veem que eles chegam aqui em Salvador. Ó. Eu quis essa figura aqui, porque essa figura é uma das mais antigas que se tem relato do culto.
sei se dá para ver bem. Tá vendo? Então, aqui vem uma galera que foi para Recife, ó, pra você ver como o mapa é ativo. O tamanho de Recife é o tamanho de Salvador. E o povo Bantu vem mais aqui para baixo. Mas essa região urubá vem toda para cá. Você vai ver a Santeria e Cuba, que vem muito, os negros que vieram muito dessa região estão lá. Se você pesquisar lá pela tradição oral, já tem muita coisa que é diferente do nosso culto em origem aqui. Muita coisa semelhante, muita coisa diferente. Inclusive, eles cultuam Maum. Eles cultuam É em que se maluco. riquíssima Maum. Aqui também é um mapa, já é mais recente, mas que mostra bem aqui o Efon e o Urubá, as terras aqui aonde eles chegaram e aonde veio o pessoal Bantu para cá. Tá vendo? O pessoal Quimbundo veio mais aqui para o sul do país, mas eles vêm muito dessa região aqui também. E aqui é onde eu mostrei para vocês para ver o tamanho que é essa região Bantu. Então, a gente tem que conhecer historicamente, tem que saber, né? Mas tem principalmente que conhecer quem é que baixa na gente e ver se faz sentido o que você está fazendo, no mais puro que seja. Você tem que fazer sentido. Você tem que saber o que você está fazendo, como que você está cultuando. Em 1824, um pouquinho antes da Revolta Malê, que inspira a Revolta Malê, teve a Revolta dos Alfaiates, e foi em Salvador também, que chegaram informações através de navios que Haiti tinha ganho a independência, através da força dos negros. Eles conquistaram a independência pela força dos negros. Entendeu? Então, os escravizados tomaram o poder de Haiti, na época, em 1824. Então, essas informações chegaram e foram criando força, até que 9 anos depois a gente tem a Revolta Malê, que foi uma das revoltas mais fortes. E se você analisar, esse povo Yorubá, que eu falo para vocês que chegou ali, eles eram muito mais agressivos do que o pessoal Banto, que era mais dócil, né? Não era, se revoltava tanto. Tanto que tanto tempo durou o Quilombo dos Palmares e tantos outros, né? A gente teve um quilombo muito famoso aqui, na região onde hoje é o Mato Grosso também, que durou bastante tempo. E só que esse quilombo ele foi tão para dentro da mata que ele nunca chegou a ser atacado, mas ele também não recebia depois de um tempo. Mas ele chegou a ter 20 e poucos mil escravos lá na região, mas depois de um tempo ele se isolou tanto que perdeu um pouco da comunicação. Mas o mais interessante, que é o mais importante de falar, é que quando falam que eles eram tribais e não tinham cultura, não tinham conhecimento, os caras tinham matemática avançada, os caras tinham ciclo de poder de quem estava no poder mudar de tempos em tempos, né, como as eleições hoje em dia, sistema jurídico de julgar quem tinha feito coisas erradas e tudo. E os quilombos reproduziram isso através da tradição oral. Porque eles não se inspiraram no branco para fazer, porque eles não tinham acesso a nenhuma dessas informações quando estavam escravizados. Então, tem os relatos disso nos quilombos. Então, ao mesmo tempo que as informações passadas de boca a boca, elas são distorcidas, mas elas são mantidas, né? Elas chegam distorcidas, mas elas são muito mantidas e hoje a gente cultua através disso. Para encerrar essa parte de gravação e a gente vai para a prática, o- foi até o Léo que me mandou um vídeo. Eu já tinha visto há um tempo atrás, mas foi interessante assistir de novo agora. Que eu falei para vocês das macumbas cariocas, tinha um determinado grupo que chama a cabula. E a cabula, quando se reunia o pessoal para fazer a cabula, se chamava engira. O pessoal que estava reunido para fazer cabula, engira. E engira, em Bantu, é caminho. Então, é uma associação bonita que a gente tem ainda. Quem é que não encontrou o caminho na Umbanda? Através de uma gíria, através do conhecimento. Então, é poético e bonito saber que o nome gira vem de engira, que significa caminho. Legal, pessoal? Vamos para a prática? Quanto tempo?